14 jogos sem perder, a maior série invicta de qualquer clube aqui no país, né? Apesar disso, a gente acaba escutando críticas à torcida, ou porque o Levir dá muita folga, ou porque tem rachão, ou determinado jogador não está bem. Vitor Ferraz é um dos jogadores mais contestados assim pela torcida. É difícil agradar o torcedor santista? Quer dizer, mesmo diante de uma fase tão boa, é difícil esse torcedor ele ficar contente pelo que vocês estão fazendo em campo? É, com o torcedor muita paixão, né? O momento ali. É complicado a gente falar, né? A gente vê aí, pô, você falou do Ferraz, eu venho fazendo grandes campeonatos desde que eu cheguei aqui, cara, um dos melhores do Brasil, também cotado para a seleção brasileira, não tem muito o que falar não, um grande jogador e tá fazendo o melhor dele também, né? O nosso momento é bom também, né? A gente tá aí entre os melhores da Libertadores, que em poucos times brasileiros estão nessa fase, né? Em terceiro no Campeonato Brasileiro, com uma chance grande também de brigar pelo título. A gente não tem do que reclamar, nosso time está bem. É lógico que um jogo ou outro você não vai conseguir jogar bem, mas o resultado também não adianta. Às vezes você joga bem e não ganha, né? Às vezes você não joga tão bem e acaba vindo o resultado. O futebol é imprevisível, né? Eu falo sempre que a gente tem que sempre estar brigando e sendo forte nas competições, né? É o que a gente está fazendo. A gente tem chance nos dois campeonatos. E são poucos clubes que têm essa opção, né? A gente vê times brasileiros aí que só tem o Campeonato Brasileiro ainda brigando para não cair, né? E a gente tem que fazer o nosso melhor aqui, focar nos dois campeonatos aí. A Libertadores é uma chance, é um campeonato que todo mundo está parado para ver, né? A torcida espera muito, diretoria, jogadores. E o Campeonato Brasileiro, né? Que é sempre difícil, muito equilibrado. A gente tem que dar o melhor nas duas. Vanderlei, você titular domingo contra o Cruzeiro e os 10 da linha? Tem Renato? Rapaz, aí é com o Levi, né? Se ele fechou o treinamento ali, é porque ele quer esconder alguma coisinha ali. Não, mas eu acho que ele vai passar para vocês aí, né? A gente não pode ficar passando não, né? Isso é uma questão técnica do treinador, né? Nem o Ricardo Oliveira, você pode garantir? Rapaz, eles treinam ali, né? A chance de jogar é grande, né? O Brasileirão está junto na segunda melhor defesa da competição. Queria que você falasse o que mais você precisa fazer para o Tite te convocar. Tem que fazer gol daqui a pouco? Não, que isso. Ah, cara, é como sempre digo, é complicado, é critério e opção do treinador, né? Ele tá avaliando também, não só que eu, mas como todos os outros goleiros. A gente sabe que o futebol brasileiro está servido de grandes goleiros, goleiros também que estão jogando fora do país. Ele optou por esses goleiros e eu creio que a seleção está bem servida, né? A gente não tem que ficar reclamando, não, né? A gente tem que trabalhar da melhor forma e uma hora vai acontecer. Também se não acontecer, o trabalho continua, né? A gente já viu isso também acontecer com outros grandes jogadores aí, mas eu tenho certeza ainda que eu vou dar o meu melhor aqui e uma futura convocação pode vir, mas eu estou bem tranquilo. Vanderlei, a gente vem falar. Bom, Vanderlei. Ô, Vanderlei, o Santos tem, apesar de tudo, acho que um dos seus alicerces sempre foi fazer muitos gols, né? Bom tempo, uma época estava desequilibrado, estava tomando muitos gols, mas acho que um bom tempo que o Santos conseguiu ter esse equilíbrio. Hoje a defesa do Santos pode se falar que é bem sólida também, como é confiável o ataque do Santos? Sim, creio que sim, né? A gente toma pouquíssimos gols aí, né? A gente vem até se destacando por isso, né? Segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro e, se não, uma das melhores também da Libertadores. Isso é importante até porque dá uma tranquilidade maior para o time, né? Sabendo que a gente tem um suporte bom defensivo para dar uma tranquilidade maior para os atacantes. Vanderlei, bom dia. Bom dia. O time do Cruzeiro, a gente conhece bem o estilo do técnico do Cruzeiro, né, do Mano, ele sempre monta defesas muito fortes, né? A gente comentou que uma das críticas da torcida é desse excesso de folgas que alguns acham que o Levir dá ao time. Mas vocês vieram de uma sequência muito grande de jogos, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E agora tiveram essas 2 semanas livres para treinar. Você acha que o Corinthians, que é o time a ser batido, tendo mais essas semanas livres, isso contribuiu com a vantagem que eles têm em relação a vocês no Campeonato Brasileiro? Em relação às folgas que você falou, tem que ter, não tem como, é muito jogo, né? Se a gente não procurar recuperar os jogadores ali, não só também a questão física, né? A questão mental também, de você ficar um pouquinho com a família, né? Descansar, isso é importantíssimo para o jogador. Fora que ele deu a folga também, mas a gente tem tempo de trabalhar, né? O importante também é a qualidade do treinamento. Não adianta você treinar todos os dias e a qualidade não ser muito grande, né? Isso que aconteceu. A gente teve os dias de trabalho aí, a gente trabalhou da melhor forma para chegar no jogo bem. A questão do Corinthians é que eles estão planejando bem também, né? Eles têm o brasileiro, o foco deles principal eu acho que é o brasileiro, tanto que alguns jogos da Sul-Americana eles colocaram um time misto, né? Ajuda, lógico, até porque eles estão num bom momento, né? E tem o tempo a mais para trabalhar, né? Mas eu acho que também as outras equipes que estão trabalhando aí têm condições de chegar neles, né? A gente vai torcer aí para que eles tropecem e também a gente tenha uma boa sequência, né? Não adianta também eles tropeçarem um jogo ou outro e a gente também, né? Tropeçar. A gente tem que procurar vencer o maior número de jogos para chegar neles.
caríssima, logo no seu primeiro ano de Santos, aquele lance com a Ponte Preta, né? O que passou na sua cabeça naquele momento, aquela recuperação? Foi uma recuperação difícil pela lesão. E em relação também à lesão contra o Atlético Mineiro, você jogou machucado, teve corte na perna, lesão no quadril, e a torcida ficou contigo porque o Santos venceu aquele jogo e a sua garra, vontade de ficar no jogo mesmo daquele jeito. Essa sua garra tem um pouco dessa empatia com a torcida também? A gente tem que ter a garra, não tem como, né? O jogador, independente de lesão, de qualquer coisa em campo, ele quer jogar, né? Ele quer ajudar os companheiros. Naquele jogo ali, uma situação que a gente não tinha mais uma substituição, né? E precisava de mim no campo, eu dei o meu melhor. A questão de 2015, a gente está sujeito, né? Não tem o que fazer. Todo atleta que entra no campo ali, a gente sabe que pode acontecer umas lesões, infelizmente aconteceu, mas glória a Deus que eu consegui me recuperar e voltar e ajudar o time também, né? Esse ano também tive uma lesão no dedo, mas isso acontece, né? A gente tem que estar preparado para se recuperar da melhor forma e ajudar a equipe. Vanderlei, sobre você ser o goleiro com mais número de defesas difíceis nesse Campeonato Brasileiro, mas no começo do ano você sofreu uma lesão. Quem estava no gol era o Vladimir, vinha de uma boa fase, algumas pessoas até defendiam a permanência dele no gol. Como que foi a sua volta? Como que você imaginava estar nessa fase tão boa, mesmo voltando de lesão? Como foi esse processo e como foi a sua cabeça nesse processo de transição, lesão e volta atuando em tão alto nível? Lógico que você ter uma lesão é sempre complicado, né? Ainda mais numa fratura de dedo, né? Que demora um pouquinho mais. Mas eu sempre estive tranquilo, né? Porque eu sabia que ia voltar, ia me preparar da melhor maneira e a hora que eu tivesse a oportunidade novamente, ia dar o meu melhor. A gente não dá para saber o futuro, né? O futuro a Deus pertence, né? A gente só almeja fazer grandes partidas e dar uma sequência. A gente também ficou muito feliz, né? Porque o Vlad precisava dessa sequência e a gente viu que ele fez um grande trabalho que alavancou cada vez mais a carreira dele, né? Mas eu creio que não tem muito segredo, né? Você tem que voltar, trabalhar aqui no campo, que é o que você tem que fazer no dia a dia, e no jogo é com a gente, né? A gente tem que se virar dentro de campo ali para fazer o nosso melhor. Vanderlei, uma das tuas respostas... De maneira, mexeu contigo internamente ou não? Não, de maneira nenhuma, né? O trabalho continua, né? A gente sabe que tem a possibilidade também, mas tem muito critério do treinador, as opções que ele acha melhor no momento, outros profissionais também que estão trabalhando e fazendo o trabalho deles, né? A gente não pode parar por aqui, né? A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira no clube. Se na sequência vier uma convocação, a gente vai ficar muito feliz, mas se não também o trabalho continua. Vanderlei, bom dia. Bom dia. Hoje o Santos deve priorizar qualquer competição. Essa tua fala, ela vem pelo que vocês mesmos viveram em 2015 aqui? Vocês tinham chance do G4, aí a comissão preferiu disputar a Copa do Brasil, acabaram não ganhando a Copa do Brasil, também não conseguiu o G4, ficou 2016 fora da Libertadores. Isso que você falou, toma por base essa experiência que vocês mesmos tiveram? Foi uma experiência que a gente passou, né? Mas é coisa do futebol, cara. É porque também não tem como você priorizar. A gente não dá pra ficar só trocando o time no Campeonato Brasileiro, que também que chega na Libertadores a gente vai estar sem ritmo, né? A gente tem que fazer todo o jogo da melhor maneira. A cada jogo a comissão técnica vai estar avaliando, né? A gente sabe que vai ser difícil, pois também vai ter um jogo no Clássico no domingo, se eu não me engano, e na quarta-feira já tem a Libertadores, né? Eles vão planejar ali, eu acho que o Levi vai reunir ali com todos os profissionais e vai ver qual é a maior situação. Mas a gente também está em terceiro colocado hoje no campeonato, né? A gente tem que manter sempre entre os primeiros ali até o final do campeonato. E lá na frente a gente vai ver, né? Qual a posição que a gente vai ficar. A gente não sabe se vai ser campeão, segundo ou terceiro. Tem que priorizar o G4, né? Que a gente vai estar próximo de uma vaga da Libertadores também, né? O G6, que seria até a pré-Libertadores, que é um pouquinho mais desgastante. E Libertadores também que a gente tem uma grande chance de título, né? Nossa equipe vem bem, jogando bem na Libertadores. Mas eu acho que a gente está bem nas duas competições, né? A gente tem que encaixar bem ali, fazer o melhor planejamento, que a gente vai chegar bem nas duas. Vanderlei. Encontra uma defesa forte no momento em que o ataque ele não vem fazendo tantos gols, né? Nos últimos 4 jogos, contando com o Libertadores, foi só 1 gol. O que o Santos tem de fazer diante de uma defesa forte para conseguir furar esse bloqueio e também voltar a fazer gols diante de uma defesa que é tão forte? Não tem muito o que fazer, né? A gente tem que continuar trabalhando, né? A gente sabe que a defesa deles é forte também, só que é um time que cria bastante, né? A gente vem acompanhando também os jogos do Cruzeiro, até mesmo esse último jogo contra o Grêmio, o ataque do Cruzeiro criou bastante também. Acho que também vai ser um jogo aberto, não vai ser um jogo defensivo, né? Porque as duas equipes precisam da vitória, né? O Cruzeiro para subir na tabela e a gente também para se manter entre os primeiros. Sobre o nosso ataque, isso é coisa do futebol, né? São fases que acontecem. O importante é que a gente tenha jogadores de qualidade, que a gente sabe que pode reverter essa situação. Eu tenho certeza que eles vão crescer na hora certa, né? No segundo turno do Campeonato Brasileiro e também na fase final da Libertadores. Vanderlei, o Tafarel veio aqui algumas semanas, 2 vezes, acompanhar o seu treinamento. Havia uma grande expectativa que você fosse convocado nessa última aí, chamada do Tite. Sua carreira e dentro de campo,
Quem é o jogador do Santos que mais ajuda, que facilita o seu trabalho? Rapaz, é um grande ano, né? Eu falo sempre que o jogador tem que ter regularidade, né? É que esse ano tá aparecendo mais para a imprensa falando mais, né? Mas eu creio que eu tenho feito bons anos aí com a regularidade muito boa. Mas isso é uma coisa que a gente não se preocupa muito, né? A gente tem que fazer sempre o nosso melhor e deixar para vocês falarem sobre a nossa fase e sobre o nosso trabalho, né? A questão de jogadores não tem nem muito o que falar, né? A gente vê que os jogadores, principalmente os pontas, o Bruno Henrique, o Copete, tem se desgastado muito, né? O nosso centroavante está vindo para marcar também. Não tem um ou outro jogador, né? Nosso time todo está marcando, todo está ajudando. Eu acho que por isso também nossa equipe não está tomando tantos gols, né? Por nossa equipe ser uma equipe ofensiva, né? Com 3 atacantes ali. Se o pessoal da frente não ajudar também, vai ficar muito difícil. Vanderlei, como você mesmo falou, Expectativa de disputar a Copa do ano que vem? Expectativa eu tenho, né? Quem jogador que não quer disputar uma Copa do Mundo, né? Mas como eu digo sempre, a gente tem que fazer o melhor no clube, né? Eles vão estar avaliando aí e na hora certa, se tiver uma oportunidade, a gente também tem que estar preparado para não sair mais, né? Vanderlei, em relação a você... Do Corinthians. Claro que daqui 2 rodadas tem o confronto direto, mas nesta rodada o Corinthians pode ou não ampliar, ou o Santos diminuir essa diferença. Você acha que chegou o momento de priorizar alguma competição, no caso a Libertadores? É complicado você priorizar uma competição, né? A gente não pode abrir mão do campeonato tão importante como é o Campeonato Brasileiro, né? A gente já viu acontecer várias situações aí de times arrancarem no segundo turno e conseguirem o título. A gente tem que procurar o maior número de pontos possíveis aí e fazer a nossa parte, né? O Corinthians está fazendo uma grande campanha, a gente viu que também contra o Chapecoense poderia ter perdido o jogo também, acabou fazendo um gol no final. O futebol é assim, né? A gente tem que pensar primeiro no Campeonato Brasileiro e quando tiver a oportunidade da Libertadores também fazer o nosso melhor. Um time grande como é o Santos não pode priorizar campeonatos. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Falando em seleção